Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 6º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou a professora Laís e nossas aulas têm acessibilidade em Libras, com o intérprete Cleiton. E o nosso tema de hoje é texto normativo, conteúdo importante para o 6º ano do ensino fundamental. Textos normativos. Textos normativos estão inseridos na nossa dinâmica diária, no nosso dia a dia, das mais diversas formas possíveis. Desde uma placa de trânsito, um regimento de condomínio, até as leis que regem a nossa nação. Um dos exemplos que eu trouxe para vocês são esses 4 aí, fundamentais, que é a Constituição Brasileira, né? O Código Nacional de Trânsito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai falar um pouco mais a fundo, e a Declaração Universal de Direitos Humanos. São exemplos de textos normativos, tá? E o texto normativo, ele apresenta esse conjunto de normas e regras e preceitos e leis que regem a sociedade, determinando o que é nosso direito, o que é nosso dever, tá? E viver em sociedade significa, sim, seguir regras. E essas regras, elas decidem como vamos nos comportar e elas também, automaticamente, são construídas por nós, enquanto sociedade. A lei determina as ações, né? Como o que é direito, o que é dever, o que é certo, o que é errado. Mas à medida que a sociedade ela vai evoluindo, essas leis também têm de evoluir para atender necessidades da sociedade. A gente pode entender com as leis de divórcio, antigamente, há muitos anos atrás, se a gente comparar com as leis de hoje, a gente vai ver que muita coisa mudou. Porque a sociedade muda, né? E a sociedade pede novas leis para reger novos comportamentos. Por isso que é tão importante o trabalho de um historiador, de um cientista social, porque eles vão analisar a sociedade e as leis precisam acompanhar essas mudanças. Então, as normas, leis, textos normativos, normas, regras, regimentos, tá? E ela vai integrar aí um conjunto de regras, normas e preceitos, regulamentando uma conduta social, direitos, leis, e rege o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Por exemplo, as leis dos esportes, por exemplo, né? A FIFA tem suas leis ali para o futebol, né? Afinal de contas, um jogador não pode pegar na bola com a mão, né? Falta. Isso é um texto normativo, está escrito e é uma regra. Outras formas de textos normativos aí, aqui eu tenho até textos verbais, não verbais e mistos, né? Então, o primeiro aí, a plaquinha. Proibido produzir chama, uma placa de proibição. Sinais de trânsito, o semáforo mesmo, ele é uma forma de texto normativo. Leis, como vocês viram, regulamentos e estatutos. Legal, placa é texto, tá, gente? Deixa eu só explicar isso daí para vocês. Tudo que comunica uma ideia, eu chamo de texto. Logo, a placa também é. Bom, então, enquanto a linguagem, os textos normativos, eles precisam ser claros, objetivos e simples. Eles têm que ser de fácil entendimento. Afinal de contas, é o que vai mediar essas relações, né? E, muitas vezes, muitos deles são de temática jurídica e eles apresentam uma linguagem mais técnica e mais difícil para a gente que é leigo entender. Por isso que a gente precisa de advogados e tudo, quando a gente precisa lutar pelos nossos direitos, enfim. Ele é escrito em norma culta, tá? Norma padrão da língua, respeitando a gramática. E eu uso muito imperativo e emprego também muito verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Ele é o verbo sem conjugar, tá? Então, obedecer, fazer, vetar, tá bom? E o uso de imperativo, que é aquele que é o modo verbal que denomina ordem, pedido. Então, veto, obriga, pede. E qual é a finalidade desses textos? Acho que desse ponto já vai estar claro, né? Onde houver uma relação entre 2 ou mais pessoas, textos assim, eles vão existir, né? Eles são necessários para regulamentar essas relações sociais, essas relações humanas, no trabalho, na escola, tá? E elas dão essa segurança a essas relações, né? Definindo o que é direito, o que é dever e como que deve ser punido, tá bom?
Bom, eu trouxe um estatuto, eu trouxe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O estatuto, ele é um texto normativo, ele estabelece regras que devem ser obedecidas e instituem quais são os direitos e deveres, bem como a aferição da responsabilidade no cumprimento destas, tá? O estatuto, assim como outro texto, que expressam leis e regras, obedece a essas orientações de formulação, o formato, a estrutura, ela é muito bem definida e ela precisa ser assim, tá? Vou falar para vocês um pouco do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É uma lei, é a lei de 8.069/1990, isso aí já faz parte da estrutura da lei, tá? Ou do texto normativo aqui. Porque quando eu vou falar de uma lei, eu preciso colocar aqui o número dela, né, que no caso é a Lei 8.069, depois dessa barra aparece 1990. É o ano em que essa lei foi fundada, tá bom? E no caso do ECA, foi promulgada 13 de julho de 1990. E o que o ECA reconhece? Que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em condição de desenvolvimento e, portanto, devem ser prioridade absoluta do Estado, tá? Essa lei prevê que crianças e adolescentes têm direito à vida, educação, alimentação, então, tudo que compete à formação integral de um ser humano, o ECA prevê aí para as crianças. E fala que criança é qualquer indivíduo que tem até 12 anos incompletos e de 12 e 18, são tidos como adolescentes. E para que serve o ECA? Qual é a finalidade? Garantir às crianças e adolescentes condições de desenvolvimento moral, físico, social e mental. Então, é para garantir esse direito. E para responsabilizar família, sociedade e Estado, caso não cumpram com esses deveres, tá? E eles são responsáveis, sim, para prestar esses direitos, para garantir, na verdade, os direitos das crianças e dos adolescentes. E qual que é a estrutura aqui? A estrutura de qualquer lei mais longa, que é o caso desse estatuto, que é o ECA, nós vamos ter lá os responsáveis pela criação da lei, sanção da lei, os títulos, capítulos, seções e os artigos. Os artigos podem ser subdivididos ali em incisos, em parágrafos, alíneas, tá bom? O que é interessante olhar aqui? Que quando tiver incisos, eles vão ser representados assim, ó, em números romanos, tá bom? E também, quando eu tiver parágrafo, ele vem assim, ó, com esse símbolo aí, parecem 2 S's, e esse símbolo eu leio como parágrafo, tá bom? E o que é interessante a gente ver aqui? É a forma como a gente faz essa leitura. Quando eu vou ler artigos, ou incisos, ou esses parágrafos, sempre que eu tiver de 1 a 9, eu preciso fazer essa leitura em numeral ordinal, tá bom? Então, eu vou falar artigo 2º, inciso 3º, parágrafo 9º, mas de 10 em diante, eu já vou fazer a leitura como numeral cardinal mesmo, tá bom? Então, eu vou ler artigo 10, inciso 11, tá bom? Então, eu tenho essa diferença. E lembrando que os incisos, eles são marcados com numerais romanos e os outros numerais arábicos normalmente, tá bom? E essa é a estrutura, e a estrutura ela é importante, ela é bem estruturada, ela é bem engessada mesmo, tá? E como eu já disse para vocês, por ser um texto jurídico, ele tem uma leitura, aliás, uma leitura não, né? Uma linguagem bem técnica, tá? Então, artigos, tá? Lembrando que os artigos se desdobram em incisos, parágrafos, alíneas. E eu trouxe aqui um pedaço para vocês do capítulo 2º do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O artigo ele pode aparecer assim, ó, abreviado, arte, e eu leio 15, porque é só até o 9 que eu vou ler como numeral ordinal. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e na lei. Aqui, como eu só tenho esse parágrafo, ele é lido como parágrafo único, tá? Artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, olha aí os incisos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2º, opinião e expressão. Inciso 3º,
Crença e culto religioso. Inciso 4º, brincar, praticar esportes e divertir-se. Inciso 5º, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Inciso 6º, participar da vida política na forma da lei. E inciso 7º, buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade, palavras assim que a gente vai encontrar em textos normativos, tá? Da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Pessoal, para finalizar, o que fica bem claro e que a gente precisa entender disso tudo é essa necessidade, a finalidade desse gênero textual no nosso dia a dia. Então, o texto normativo, ele vai regulamentar essas relações humanas, relação com a propriedade, relação com a lei, tá bom? E como vai ser punido, ou se deve ou não ser punido. E é importante também a gente lembrar que não vem só em formatos assim, de leis, como estatutos, direitos humanos, como o ECA, mas também em formas não verbais, né, como as placas, o próprio semáforo. Ele é um texto normativo, tá? E entender que nós, enquanto sociedade, nós somos delimitados por essas leis, por esses regimentos sociais, mas que a sociedade ela está em constante mudança, ela está em constante evolução, a gente espera, né, que evolua sempre, e as leis precisam acompanhar essas mudanças para garantir que os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadãos sejam sempre atendidos, tá bom? E nós ficamos por aqui, essa foi a nossa aula de hoje, não saiam daí. Após o intervalo, teremos a aula de matemática com o professor Luan, para você que é estudante do 6º ano do ensino fundamental. Até a próxima aula, um forte abraço e um beijo para os meus alunos do Vila Boa, tá bom? Boa tarde.